Olá, queridos. Meu nome é Marco, sou professor de História e no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre os nativos brasileiros, ok? Vem comigo, queridos. Zombie Apocalypse. Olá, queridos. Vamos dar sequência aqui aos nossos vídeos e no vídeo de hoje nós vamos estar tratando aí dos nossos nativos, né? Os nativos brasileiros, ou melhor, os indígenas, ok? Queridos, antes de tratar dos nossos indígenas, é importante destacar o nosso passado pré-histórico, tá? Principalmente ali a partir de 16 mil anos atrás, tá? Os vestígios encontrados aí na década de 70, tá? Que remontam a esse período histórico, tá? Dos estudos aí, vale destacar o que? A região ali de São Raimundo Nonato, tá? Que é a nossa arqueóloga Nied Guidon tem um trabalho ali excepcional, lutando para a preservação desse espaço, porque ali existe milhares de pinturas rupestres, vários vestígios ali, tá? Para futuros estudos, tá? Se avançou muito, muito mesmo. Outra coisa também, um outro vestígio aí do nosso passado pré-histórico, é a própria Luzia, tá? E é interessante que a partir do momento que eles começaram a moldar ali o seu rosto, né, diante do crânio que foi encontrado, eles começaram a perceber ali que ela tinha traços, tá, africanos. E ali já vai remontar para uma outra discussão, que esses nossos antepassados, eles não eram asiáticos. E pela característica da Luzia, sim, os nossos antepassados têm origem africana. Mas isso aí é uma discussão entre a ciência, tá? Que ainda ela não se fechou de uma forma absoluta, mas os vestígios encontrados, já que é importante para tanto para a antropologia quanto para a história, a gente vai estar trabalhando com esse vestígio, ok? Para se firmar aí o conhecimento dos nossos ancestrais. Outro grupo aqui que se destaca nesse período histórico é os sambaquis, tá? Os sambaquis, eles viveram há 10 mil anos atrás. Nessa fase desses 10 mil anos atrás, segundo os relatos, eles foram uma das últimas levas dos homens nômades, tá? Que vieram ocupar aqui a região sudeste do nosso país, tá? Então, assim, eles viviam de conchas, tá? E esses restos dessas conchas, eles faziam amontoados que chegavam aproximadamente a uma altura de 30 metros, tá? E dentro desse amontoado, eles faziam ali rituais funerários, algumas partes desse amontoado faziam também algumas moradias, ok? É, eles acabam tendo contato lá na frente com os tupis guaranis e eles acabam entrando aí em extinção, ok? O processo de sedentarização do nosso passado pré-histórico, segundo os estudos apresentados, remonta-se aproximadamente a 3 mil anos atrás, porque até então eles estavam nessa condição ali desse paleolítico, né? O paleolítico, no caso aqui, para o nosso território, já que para outros períodos históricos do que estava correndo aqui, nesse tempo, as outras fases, né, de outras regiões estavam vivenciando outras situações. Então, no nosso caso aqui, esse processo de sedentarização se deu aproximadamente há 3 mil anos atrás, tá? E ali, quando a gente fala de sedentarização, a gente tem que estar lembrando domesticação de animais, a gente tem que estar lembrando atividades agrícolas, mas aí a gente tem que ter um cuidado quando fala dessa atividade agrícola. Por que um cuidado? Ela não é uma atividade agrícola extensiva. Não, é uma atividade agrícola para a subsistência. Há uma diferença ali enorme, principalmente para o grupo, tá? Quando ocorre essa dispersão, vai estar se formando vários grupos étnicos, tá? Entre esses grupos étnicos, vale destacar as duas principais matrizes. Uma matriz chamada Macro G e a outra matriz chamada o Macro Tupi. É dessas matrizes que acabam saindo vários outros grupos indígenas. E cada grupo, cada aldeia, cada
tribo, ela vai ter ali uma característica cultural, uma característica religiosa. Então não é formado por um único agrupamento. Não, querido, são vários grupos, tá? Várias culturas, mas que no geral, como que eles se apresentam? Eles se apresentam como um grupo politeísta, não que vai estar todos vão estar cultuando uma mesma divindade, vamos nos reunir. Não, não, não. No seu grupo, na sua tribo, uma divindade, ok? Ali você tem um líder, eles vão escolher essa divindade ali para adoração, vai ter ali a figura do pajé, essas comunidades vão, essas aldeias, essas tribos, elas vão se acertando ali de acordo com a sua característica, tá? Mas no geral, vivem em ocas, tá? Outra coisa que é interessante, vivem em ocas montadas em círculo. Isso é muito interessante dentro do contexto antropológico, porque a questão do círculo traz a ideia de que no centro tem o fogo. Então, se no centro tem o fogo, então surge o fogo, você tem esse fogo no centro, as pessoas ficam ao seu entorno, né, para se aquecer. E quando você vai montar essas ocas, quando o grupo é com pequenas ocas, tá? Ele faz nesse sentido circular. Existem outras tribos que ela vai estar montando uma grande oca onde vários grupos estarão dentro, tá? Não grupo fora, não, grupos familiares, tá? Grupos familiares dentro do próprio espaço. Outra coisa que é muito interessante em relação a essa cultura é acerca da questão da nudez, tá? A nudez, ela não é vista de uma forma assim maldosa, não, super respeitosa, tá? Os membros ali andam de uma forma muito tranquila mesmo, tá? A questão do uso da vestimenta, muitas vezes ele vai cobrir o seu corpo numa mudança climática, tá? Ou então ele vai estar cobrindo partes do seu corpo para dependendo do tipo de atividade que ele vai realizar. Então vai realizar uma caça, então ele vai estar cobrindo ali parte do seu corpo. Tratando também da questão do corpo, eu acho muito interessante a questão das pinturas, né? Sempre acabaram ali passando para nós que a pintura vai remeter que ele está numa situação de guerra. Não só a guerra, várias outras situações. A pintura faz parte do cotidiano da cultura do outro. Eu vou ver um índio pintado porque ele está para a guerra. Não, querido. Nada a ver, tá? Por quê? Muitas vezes ele está utilizando por práticas religiosas, muitas vezes está utilizando ali por práticas de passagem da vida das pessoas, tá? Que seja uma união, que seja por passagem de uma vida de criança para uma ideia de uma vida adulta, tá? É muito interessante a questão da educação, a educação é passada para as crianças, tá? Ela é passada sendo a responsabilidade, dependendo da tribo ali, dos pais. Então, se é um menino, uma menina, vai andar junto com o pai ali para ele aprender alguma coisa ali nessa mata em relação à caça. No caso ali, quando está com a mãe, tá? Seja menino ou menina, vai aprender ali as atividades que a mãe acaba realizando, tá? Já que eu citei essa questão dessa atividade, então haverá atividades masculinas e atividades femininas, tá? Então dentro dessa atividade masculina, ele vai ali, no caso da agricultura, ele derruba algumas árvores, ele prepara ali o solo, a mulher vem, ela planta e ela cuida ali dessa colheita, tá? O homem vai para a caça, isso lhe dá um grande prestígio, tá? Outra coisa, além de ir para a caça, ele vai ser responsável também por construir ali as ocas, né? No caso da mulher, acaba sendo responsabilidade dela o alimento, cuidar dos filhos, tá? Produção ali artesanal, tá? E essa sociedade muito dinâmica. Outra coisa que nos chama a atenção dessas aldeias, dessas tribos, eram os conflitos existentes entre elas. E os europeus, quando tiveram contato com essa cultura, gente, eles tomaram um choque, que hoje é chamada de antropofagia. E o que seria antropofagia? No momento de guerra, no momento de conflito, aquele grupo que venceu, tá? Ele vai
pegar ali 3 ou 4 da liderança derrotada, vai ser feito todo um ritual, tá? Nesse processo desse ritual, quando termina esse ritual, eles vão assassinar o outro, tá? Vai cortar partes do corpo do outro, tá? Vai fazer ali uma espécie de uma papa, tá? Onde que vão estar ingerindo ali as tripas do outro, tá? A carne, essa carne humana que está sendo assada ali, vai ser dividido também entre todos. O que que eles acreditavam? Eles acreditavam que a partir do momento que eu estou ingerindo a carne do outro, eu estou ingerindo a sabedoria, eu estou ingerindo o conhecimento, tá? Eu estou ingerindo o que há de melhor no outro em mim. Outra coisa, quando eu cometo o ato da antropofagia, é uma forma também de estar vingando os meus ancestrais, porque aquele grupo que está sofrendo o ato neste momento, ele praticou com o meu ancestral, então agora é a minha devolutiva, ok? Gente, isso vai causar um estranhamento enorme aí com os europeus, tá? A ponto de que vai trazer até discussões mais intelectualizadas. Por quê? Intelectualizadas em que sentido? Muitas vezes o europeu, ele fazendo a crítica dessa ação dos nativos indígenas aqui, outros vão falar assim, mas espera aí, por que vocês estão criticando a ação do outro em relação à antropofagia, sendo que o que nós, europeus, praticamos lá nas nossas terras, né? Nós praticamos a Inquisição, estou trazendo assim para uma reflexão em relação ao outro, tá? Gente, eu não estou falando aqui que a questão da antropofagia ela é uma atitude correta. Não, uma atitude da cultura do outro que é diferente da nossa e principalmente nesse período aí, que nesses primeiros contatos com os europeus, eles morriam de medo, tá? Não pensa que o índio é bobinho, não, inocente, não, nada disso, tá? É que eles foram vencidos por uma estratégia utilizada pelo europeu. Então eu pego ali o jesuíta, coloco o jesuíta lá no meio, o jesuíta com a sua mansidão, com o seu jeito, vai sabendo a língua, vai entendendo a língua do outro. Quando eu entendo a língua, eu passo a dominá-lo. Esse é um ponto. Porque muitas vezes esse jesuíta, o que ele fazia? Ele pega essa questão da língua do outro, ele passa as informações para os colonos, tá? E os colonos vão avançando. Depois vai dar outros conflitos, tá? Mas nesse primeiro momento acabou acontecendo dessa forma. Outra coisa, eu entendendo a cultura do outro, eu consigo dominar de que forma? Eu consigo entender o seu ponto frágil para que eu possa atacar. Outra coisa também que vale destacar. Bom, você tem um elemento que está com uma arma de fogo, você tem um outro elemento que está com uma flecha. Não quer dizer que também que o fato dele estar com uma flecha, que ele é tão inferiorizado assim, não. Não, porque muitas vezes o que acontecia? Esse índio colocava veneno na ponta dessa flecha e, gente, atacava. Quando esses europeus começam a querer utilizar esses nativos indígenas como escravos, a forma de praticar a resistência, além da fuga, eles atacavam os aldeamentos dos europeus, isso causava um pânico terrível, tá? Então acreditar que foi tão dócil assim, pera lá, não é bem assim. No primeiro momento, o português até acreditou que ele estava no paraíso, né? Quando ele viu esses nativos nus, né? Então chegou a fazer ali uma comparação a Adão e Eva no paraíso, já que eles estavam em busca de riquezas, né? Estavam em busca desse paraíso. Só que depois eles foram percebendo que de paraíso não tinha nada, ok? Mas assim, além desse contato com as armas, outra coisa também que deu um estranhamento enorme ali, dizimou aí essas populações, acerca das doenças trazidas pelos europeus, e muitas vezes o que o europeu fazia? Ele contaminava a sua própria roupa e espalhava pela mata, tá? O índio curioso, né? Ele pegava ali esse elemento, essa vestimenta, e ele passava na mão, passava no corpo, e isso acabava espalhando ali várias doenças, e muitos grupos acabaram sendo exterminados com essas doenças, porque eles não tinham um anticorpo, perdão, para se proteger dessas doenças trazidas pelos europeus, ok?
Por mais que teve um choque ali entre essas duas culturas, tá? O próprio o próprio colono, ele se utilizou muito da estrutura indígena para ele sobreviver. Ele teve que aprender as práticas do nativo para ele sobreviver. Qual era o tipo de alimentação, qual era o tipo dos frutos ali, a questão do banho, né? Os europeus aqui no caso, os que vieram para a América do Sul, para o Brasil, gente, eles tiveram que aprender o banho aí com os nativos. Outra coisa, as trilhas deixadas, né, por esses nativos, porque eles se deslocavam para várias regiões, não só do país, muitas vezes acabavam até saindo, né, porque não tinha essa questão de limitar ali o espaço. Então, esses trilhos acabavam sendo utilizadas, tá? Essas trilhas, perdão, acabava sendo utilizada aí por esses europeus, tá bom? Queridos, é uma cultura assim linda, é uma cultura maravilhosa. Pena que pela opressão, pela, pelo interesse econômico, tá? Eles foram cada vez mais sendo massacrados e pelo conceito do eurocentrismo muito discriminados, né? Hoje eu percebo uma forte desconstrução em relação a esse nativo, em tentar visualizar ele como um ser inferiorizado. Não, um ser cheio de cultura, principalmente quando você fala Brasil como civilização, Brasil como sociedade, tá? Ter dentro da nossa formação uma matriz indígena, uma matriz europeia, uma matriz africana, ok? Temos muitos problemas para resolver em relação a esses nativos, mas nós não podemos querer compreendê-los como pessoas da nossa cultura. Não por fato de ser diferente em relação ao distanciamento, não é isso. Entender que a cultura do outro é diferente. Eu não posso estar fazendo ali uma imposição, tá? Querendo que ele tenha ali o mesmo padrão de vida com o qual eu tenho, ok? Queridos, eu vou estar apresentando aqui também uma informação que eu achei muito interessante aqui na última pesquisa do IBGE de 2010, tá? Acabou apresentando aqui, ó, que há 896.917 indígenas no país. Olha só que assustador, né? Para um contato ali nos primeiros momentos com esses europeus, que tinha ali em torno de 8 milhões de habitantes, de nativos, para chegar hoje, termos aí, apesar que as proporções, né, são mais gritantes, tá? 0,47% da população representada aí por esses nativos, muito complicado, tá, queridos? Então, esse censo aqui é um censo de 2010. Segundo esse mesmo censo, tá? Para os dias de hoje, nós temos 305 grupos étnicos, tá? Com as suas adversidades e 274 línguas, tá? Gente, é um povo que resiste, é um povo que luta, né? Para a sua sobrevivência, né? É um povo aí que, por mais que estamos vivendo um período tanto quanto estranho em relação ao respeito à diversidade cultural do outro, mas a resistência deles se faz presentes em todos os campos da sociedade, tá? Vale a pena aí, tá? Se você tiver a oportunidade de visitar aí os seus aldeamentos, né? Aqueles que são permitidos, deixando bem claro, ok? Por mais que o Estado brasileiro tenha tentado proteger em determinados momentos, mas foi uma proteção voltada para o controle, né? Isso daí a gente tem que tomar um certo cuidado. E agora com o avanço aí dessa questão agrícola, dessa questão da terra, né? Então, não estão aí, perdão, respeitando o espaço desses nativos, mas são um povo que resiste, é um povo que nós tendo contato com a cultura deles, é um choque aí, principalmente um choque de aprendizagem em relação à questão da natureza, tá? O respeito da natureza é muito grande. Durante um tempo se criticou muito a prática da coivara, né? Mas se você tirar essa questão da coivara ou das queimadas praticadas por eles, tá? Gente, precisa da natureza, tá? Se ele vai destruir o espaço que ele sobrevive, ele está acabando com a sua própria existência, ok?
Queridos, espero aí ter trazido aí uma compreensão aí, tá? Trazido a minha contribuição para você e para que nós possamos ter um mínimo de compreensão sobre essa questão aí dos nossos nativos. Beijo no coração de vocês. Perdão se o vídeo ficou muito longo, tá? Mas faz parte, ok, queridos? Beijo no coração, queridos. Zombie Apocalypse.